Imagina você anunciar seu carro na internet, vender, entregar e não receber nada por isso. Ou imagina você comprar um veículo, pagar e não poder levar. Acompanha comigo esse vídeo porque ele é muito importante. Fala, meu jovem, show de Felipe Torres do canal do Torres. E tô aqui sim falando mais uma vez a respeito de golpe. Eu tinha feito um vídeo falando mais ou menos sobre esse tema, mas eu preciso voltar nele porque esse assunto está mais em alta do que nunca. Existem muitas pessoas caindo nesse golpe e perdendo seu carro, perdendo seu dinheiro, porque o golpe ele tem acontecido em todo o país. Então fica comigo porque você vai ver o que a bandidagem está fazendo para levar carro e dinheiro de gente de bem. O golpe funciona da seguinte forma: o vendedor de boa fé anuncia o seu veículo na internet, seja a OLX, Mercado Livre, Webmotors, e ali ele coloca todas as informações do veículo e, claro, coloca um valor razoável, um valor justo, um valor de tabela FIP. O golpista, vendo aquele anúncio, faz uma cópia completa desse anúncio, mas muda o valor, coloca um valor muito mais atraente. É claro que não é um valor absurdamente mais barato, porque assim as pessoas poderiam duvidar, mas é um preço bastante atrativo. Então aí nós já temos na cena um vendedor de boa fé e um golpista que acabou de copiar o seu anúncio. Um comprador bem intencionado liga para o anunciante, que é um golpista que anunciou um carro real com um valor mais atrativo. O interessante é que esse golpista, ele fala muito bem, ele traz muita credibilidade para as suas palavras, porque ele se expressa sempre bem, e normalmente ele fala que ele é um policial, um advogado, um político, um engenheiro. De acordo com a descrição que ele fala de forma bastante sutil, ele mostra para o comprador que é uma pessoa de boa reputação, de boa fama e que tem até algum recurso financeiro. Isso traz mais tranquilidade para o comprador. Ou, outro cenário, esse golpista ele fala que ele é um vendedor de carros, que conecta proprietários de veículos que querem vender seus carros com compradores, e ele é um vendedor. O primeiro ponto que você precisa prestar muita atenção, que as histórias são muito diversificadas, mas elas têm alguns pontos em comum. E o primeiro desse ponto é que esse vendedor golpista, ele nunca se apresenta pessoalmente. Ele sempre diz que está viajando ou longe do carro e não pode apresentar o carro. Então preste muita atenção se um vendedor que anuncia um carro diz que não pode te apresentar o carro pessoalmente. Esse golpe, especificamente esse golpe, o vendedor nunca aparece em cena. Então quer dizer, Felipe, que se o vendedor aparecer em cena é um anúncio real? Não posso te garantir isso. Existem outros tipos de golpes que nós já até falamos aqui no canal também. Você pode olhar aí o que a gente já publicou. Mas esse golpe específico, o vendedor, por tudo que eu já pesquisei, por histórias que eu ouvi, por pessoas que caíram no golpe, nesse formato de golpe, o vendedor, o golpista, nunca aparece. E nesse caso, ele diz que alguém da confiança dele vai apresentar o carro para você, comprador. Nesse momento, o vendedor real, a pessoa honesta que tem um veículo, ela não sabe que aquele anúncio está duplicado e que tem alguém usando o veículo dela para praticar um golpe. Um outro cenário que eu também já verifiquei é que o golpista, ele diz que a pessoa que vai mostrar o carro é uma pessoa que deve a ele por algum motivo. E essa pessoa vai utilizar esse carro para pagar a ele. Então é como se uma pessoa me deve, ela vai me pagar no carro, então quer dizer que o carro é meu. Então o golpista, ele diz que aquele carro é dele, apesar de estar no nome de uma outra pessoa. Os argumentos são muito bem elaborados, isso faz com que você acabe confiando e acreditando naquela história. Porque uma mentira, quando ela tem tantos detalhes, tantos mínimos detalhes, você acaba acreditando, porque você vai imaginar como alguém vai inventar uma mentira com tantos detalhes. Mas a mentira, ela não tem fim, ela não tem limite. Então se você cria uma mentira com muitos detalhes, ela começa a parecer verdade, não é mesmo? Então eu reforço para você, nesse caso o golpista não apresenta o carro pessoalmente, ele diz que alguém vai mostrar o carro para o comprador. Terminando essa ligação, o golpista liga para o real dono do veículo e diz que tem interesse no carro dele, seja porque ele vai utilizar o carro numa transação, seja porque ele vai pagar um funcionário que ele devia uma rescisão, ele vai dar uma justificativa, o porquê que ele está comprando o carro seu, do vendedor, e passando para uma outra pessoa e ele vai pagar isso. Ou ele diz que é um vendedor, então ele diz, olha só fulano, o seu carro custa 30 mil, eu vou te pagar os 30 mil, mas eu estou vendendo o seu carro por 32 mil. Tudo bem? Porque eu sou um vendedor de carro. E aí que entra a segunda característica muito importante desse golpe. O golpista, ele pede para as duas partes não falarem a respeito de valor. Por quê?
Porque o vendedor real, a pessoa honesta que está vendendo o seu veículo, ela está pedindo um valor razoável do veículo. Mas o comprador que está comprando, que também é uma pessoa honesta que está querendo comprar um carro ou uma moto, ela está pagando um valor mais abaixo do que da tabela. Se o vendedor real e o comprador real forem conversar e forem falar a respeito do valor, eles vão perceber que aquele valor não está batendo, que essa história não está fechando. Então, o golpista, ele sempre pede sigilo no valor da negociação. Esse é um ponto que eu identifiquei em todos os casos. Preste muita atenção nisso. No primeiro ponto, o golpista não se apresenta pessoalmente, dá uma justificativa o porquê que não vai encontrar pessoalmente a pessoa. E no segundo ponto, o golpista diz para não citar valor quando um for mostrar o carro para o outro. Quando o vendedor real e o comprador real se encontram, a história começa a ficar cada vez mais perto de um fim trágico. Por quê? O comprador real identifica que aquele veículo existe, ele está conversando com a pessoa que está mostrando o carro para ele, que tem o carro em seu nome. O comprador, por sua vez, está mostrando o carro para uma pessoa e sabe que vai receber o pagamento, o valor que pediu, seja lá de quem for. Então essa história ela começa a ser fechada por um fim trágico. Algo que me chama a atenção também é que, para dar mais confiança e credibilidade nessa história, o golpista fala para o comprador que tem algum tipo de relacionamento com o vendedor. É um conhecido, é um parente ou alguém que o deve. Já para o vendedor, ele fala que o comprador é uma pessoa do seu relacionamento, que conhece aquela pessoa. Então faz com que também o vendedor comece a confiar também naquele comprador. Então ele conta duas histórias diferentes, histórias opostas, para duas pessoas para que elas comecem a confiar nessa negociação. E aí vem o grande finale, o grande golpe. O golpista fala para o comprador: comprador, você gostou do veículo? Ah, gostei, vou ficar com ele. Ok, então eu vou falar com o vendedor para ele transferir o veículo para você. Ok, você vai fazer o pagamento para mim. Você vai pensar o seguinte: eu estou conversando com a pessoa diretamente. Se o dono do carro, se a outra pessoa, o vendedor também já confirmou, eles até em alguns momentos citam o nome desse golpista, dessa terceira pessoa dentro da negociação, mas nunca falam a respeito de valor. Mas aí você vai dizer o seguinte: o vendedor, ele só vai assinar o recibo depois que ele receber o pagamento, não é verdade? E aí que o golpista, em alguns casos, nem sempre isso acontece, o golpista ele faz uma falsa transferência. Eu já falei sobre isso aqui no canal, que na verdade é um depósito de um envelope vazio. Quando você faz o depósito de um envelope vazio, determinando que aquele envelope tem X em reais, aquele envelope, aquele valor, ele fica como um valor bloqueado na conta, mas ele se soma ao saldo total. Então se você tem R$1.000 na conta e você vende um carro de 30, aparece um saldo final de 31. Então realmente os extratos dos bancos, naturalmente, eles são muito complicados de se entender. E aí que o golpista faz uma transferência falsa, que na verdade é um envelope vazio, e o vendedor ele consegue identificar de que ele recebeu o pagamento. Se ele recebeu o pagamento, ele não vai ficar preocupado em transferir o seu carro para aquele comprador. Se o comprador preencheu o recibo, ele não vai ficar preocupado em pagar quem quer que seja. Então, como fica a história? O comprador honesto transfere o dinheiro real para o golpista faz uma transferência falsa para o vendedor, uma vez que o vendedor honesto recebeu aquela transferência que ele não identificou como uma transferência falsa naquele momento, porque às vezes ele está no cartório e não consegue verificar aquele pagamento, ele assina o recibo para o comprador. Então o comprador pega o bem, pega o veículo e ele já pagou, mas ele pagou para quem? Ele não pagou para o vendedor, ele pagou para o golpista. Então alguém aí vai sair no prejuízo, seja o vendedor que vai entregar o carro ou a moto e não vai receber, ou seja o comprador que vai pagar por um veículo e pode não receber. E aí, Felipe, eu caí no golpe, o que eu faço? Delegacia. Você precisa fazer um boletim de ocorrência para que isso seja descrito detalhadamente e a polícia entre numa investigação. O grande problema é que logo que esse dinheiro ele é transferido para a conta do golpista e ele recebe aquele dinheiro, ele saca o dinheiro na mesma hora, porque o banco tem autonomia para poder cancelar uma transferência, se identificar que a transferência foi para a pessoa errada. Então o golpista, em algum lugar do Brasil, ele pega e saca o dinheiro. Felipe, eu posso descobrir através do nome da pessoa que recebeu o dinheiro quem foi o golpista? Normalmente não, porque o golpista utiliza nomes de pessoas que às vezes nem sabe que estão sendo utilizadas
para receber um pagamento. Então, infelizmente, pela fragilidade dos bancos, ou até mesmo pelas pessoas quererem ganhar um dinheiro, às vezes ganham uma parte daquele golpe, elas acabam recebendo aquele pagamento, o dinheiro é sacado e você não consegue saber de fato quem ficou com aquele dinheiro. Então, se esse vídeo serviu para te orientar, se esse vídeo te serviu como um alerta, ou se você acha que esse assunto é pertinente, eu peço que você curta esse vídeo, que você comente aqui alguma história que você tenha passado, ou que você comente que esse vídeo é de fato interessante, e se você tiver alguma sugestão para a gente estar criando conteúdos, e compartilha com o grupo da pelada, o grupo da família, porque tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muitas pessoas. E se ajudar uma pessoa já valeu a pena. Tá bom? Deus abençoe, que a gente possa ter muita sabedoria ao comprar e vender e que a gente não venha cair na mão dessa bandidagem. Vamos estar alertas, porque o mundo jaz do maligno, já dizia a palavra de Deus. Deus te abençoe. Um abraço, valeu, fui.